Nessa tarde eu gostaria de meditar com os irmãos uma passagem que está no livro de Gênesis. Gênesis, o livro dos começos, capítulo 22. Nós vamos ler os primeiros 19 versos deste capítulo. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos, ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações na terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Esta é a palavra do Senhor. Todas as vezes que nós lemos a palavra, em qualquer parte dela, nós precisamos, primeiramente, para usufruir melhor dela, reconhecermos que ela é a revelação de Deus para nós. É a palavra de Deus. É a forma como Deus, assim, desejou, arquitetou e efetuou a maneira pela qual ele se daria a ser conhecido. Mas esta é o primeiro item. A segunda realidade para compreendermos a palavra de Deus é que nós temos que reconhecer em toda a história, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, que Jesus Cristo está inserido nesse contexto. A história de Jesus está inserida em todo o contexto bíblico. Muitas vezes pensamos que a história de Jesus está inserida apenas nos evangelhos, ou ao início dos evangelhos.
e que se refere depois tantas vezes pelas cartas paulinas, pelas cartas dos outros apóstolos. Não. A realidade é que todo o consenso e todo o centro da revelação de Deus tinha como objetivo mostrar quem Deus é e do seu propósito redentor. Nada do que foi feito e se fez sem que Jesus estivesse presente, sem que Jesus estivesse participando. Portanto, olhar para o livro de Gênesis não é olhar para o livro de Gênesis como muitas vezes, quando ainda criança, nós íamos à escola dominical, aqueles que tiveram essa oportunidade desde a sua infância, estar num lar ou numa igreja em que se falava, em se comunicava a verdade, a palavra de Deus. Ainda que fosse por aquelas Bíblias ilustradas, cheias de historinhas, cheias de desenhos, muitas vezes colorida, né? Como é muito costume hoje nós vemos algumas Bíblias, né? Em que as tarefas, inclusive da Bíblia, são para que os filhos e as crianças pintem. Né? Mais do que isso, conhecer e reconhecer essa história não é tudo. Nós precisamos reconhecer que essa história tem um propósito, tem um fim. E qual é o fim? Qual o objetivo dela? A presença do Cordeiro, que está desde Adão, né? Desde quando Abel demonstra a sua oferta, o seu oferecimento a Deus, e vai estar até em Apocalipse. Mais uma vez, nós estamos aqui diante da realidade de um fato que apresenta, mais uma vez, a existência de um Cordeiro que salva a Isaque. Mas olhando para esse texto, logo que nós começamos no primeiro verso, o texto diz assim: depois destas coisas. Que coisas? Que coisas são essas? Se você voltar os seus olhos um pouquinho para o capítulo anterior, a história de Abraão, o homem reconhecidamente como homem de fé, o crente Abraão, por tantas vezes, como homem comum como nós, pecadores, conhecendo a Deus, tendo relacionamento com Deus, também fraquejou na sua fé. Para nós mortais, não somos perfeitos, não somos irresistíveis, infalíveis. Mas o que sucede com Abraão é um pouco atrás, é que Abraão faz um pacto com Abimeleque, um rei da onde ele estava, vamos dizer assim, de certa forma, se hospedando ou residindo de forma de favor. Mas esse rei se preocupa com esta relação. E Abraão faz um pacto. Nesse pacto, ele oferece a ele 7 cordeiros. Esses cordeiros selam o pacto de amizade com eles, de tal maneira que ninguém iria guerrear um contra o outro. Um pacto de paz. Veja como a presença do cordeiro, mesmo não sendo um objeto, aqui nesse texto anterior do capítulo 21, como muitas vezes nós estamos vendo como o cordeiro que foi morto. Não, aqui a presença desses cordeiros era apenas para um pacto de amizade. Depois destas coisas, então, o texto vai falar agora de um outro cordeiro. O cordeiro que foi imolado na terra de Moriá ou no Monte Moriá. O que é o Monte Moriá? É um monte que está em Jerusalém. Hoje, nesse mesmo lugar, existe uma mesquita muçulmana. Mas foi o palco de muitas experiências no passado. Foi o palco das experiências ali de Abraão, da experiência de Davi ali. Então, esse lugar passa a não ser um lugar sagrado, mas um lugar que deva ser reconhecido como um lugar onde Deus manifesta-se de maneira providencial. E é assim que o texto vai dizer que este é o monte do Senhor se proverá. Todos os dias nós lutamos com as nossas dificuldades, com as nossas crises.
Às vezes acompanhamos pessoas que estão aí desempregadas, sem saber o que vão colocar à mesa, e sempre pensando nas promessas de Deus como provisionamento. A palavra de Deus está repleta de promessas de Deus de provisão. O Senhor proverá. Mas a caminhada de Abraão a este lugar da provisão é marcado por uma experiência muito pesada. O texto diz que Deus resolveu colocar à prova a Abraão. Não é uma provinha qualquer. Aquela da escola, não. Não é aquela prova de força, de resistência, como muitas vezes em certas tarefas, em acampamentos, por exemplo, nós fazemos as maratonas e realmente os acampantes são levados à prova da resistência muitas vezes, pulando cercas, entrando no rio, molhados, saindo do outro lado, tendo que subir uma corda, essas coisas todas. É fácil nós olharmos para esse momento pensando apenas na dificuldade de um pai oferecer o seu filho em sacrifício. Nós temos vivenciado, essa comunidade tem vivenciado nesse último ano aqui, mais, há 3 anos, o problema do Mateuzinho, que Deus levou para si, a luta dos seus pais. Essa é a realidade de que um pai luta e vai aonde ele nunca imaginaria ir por conta do seu filho. Abraão é colocado à prova, e é colocado na prova naquilo que lhe era mais precioso. E a preciosidade dessa prova continuava sendo poderia ser certamente a interrogação dele de maneira muito enfática. Por quê? Porque Isaque era o filho da promessa. Um homem de 90 anos, 100 anos, aguardando a sua posteridade, a promessa de Deus de que Ele faria dele uma grande nação, numerosa como a areia do mar. Mas agora esse mesmo Deus lhe surpreende dizendo, você vai oferecer ele como sacrifício. Eu fico tentando me imaginar na posição dele, querendo e desejando fazer 1000 perguntas a Deus. Por quê? Não é essa a nossa reação? Quando nós estamos diante de provações, de dificuldades, e estamos dizendo, por que Deus? O Senhor me fez tantas promessas. Eu busco realmente adorá-lo com integridade. Alguns vão dizer, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um religioso completo. Abraão certamente poderia ter feito essas perguntas, e o texto não nos conta, mas eu creio que lá no íntimo do seu coração, quantas vezes ele deve ter perguntado, ou deve ter dito, deve ter orado a Deus. Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo aonde o Senhor quer chegar. Com as promessas que o Senhor me fez, eu já tive dificuldades de esperá-las, pelo tempo que se passou. E agora, quando eu estou vendo a luz no fim desse túnel, o Senhor me dá um filho e agora o Senhor me pede para sacrificá-lo. A escalada do Monte Moriá não é uma escalada de como quem faz aqui no Capuava, que você chega ali em 5 minutos, né? Em 5 minutos, certamente, você pode refletir muito pouco sobre a realidade do que você vai enfrentar lá. Mas o texto nos diz que foi uma caminhada de 3 dias. E regada por um cerimonial macabro, pode-se dizer de vez. Porque o texto diz que Abraão tem toda uma preparação para esse holocausto. Ele diz que ele levanta de madrugada, tendo preparado jumento, chamado os seus servos, racha lenha, arruma fogo, arruma ferramenta para a imolação, o cutelo, e o pior, faz ainda do seu filho como burro de carga. O seu filho tem que carregar a lenha.
Há um cerimonial todo aqui que não pode ser passado em brancas nuvens sem que a gente considere que o martírio da provação ou da prova pelo qual Deus está pondo a Abraão é carregada de sinistros ou de coisas que vão cada vez mais marcando como uma punhalada no seu coração. E isso não é rápido. E eu gosto de olhar para isso pensando que muitas vezes nas nossas provações, Deus tem colocado muitos à prova. E eu sempre tenho usado um termo dizendo que, às vezes, a nossa vida, por um momento, parece um capítulo denso, nebuloso da nossa história. E a gente quer logo virar essa página, passar para o próximo capítulo, porque a gente anseia que o próximo capítulo da nossa história seja mais leve, seja mais cheio de louvor, de cânticos de alegria, de vitória. Mas o capítulo que nós estamos vivendo é denso, é cheio de provações. E era o que estava acontecendo com Abraão. Se tem uma coisa que acontece no caminho de Moriá, na terra de Moriá, é que é preciso passar pelo caminho da prova, pelo caminho da provação. Por que teria Deus trazido essa tão dura prova a Abraão? Ele faz assim com todos os homens, os grandes homens da Bíblia. Ele faz assim com Moisés. Moisés vive 120 anos, 40 anos no bem bom, como a gente se diz, no castelo, mas cheio de crise. Na iguaria do castelo, mas cheios de crise. Mas foge para o deserto. Agora ele está no deserto. Mas é no deserto que ele tem possibilidade de ter um contato maravilhoso. Longe das iguarias do castelo, mas tendo uma vida. E quando Deus o chama para ir libertar o seu povo, ele diz: Senhor, eu sou gago, eu não tenho nada, aqui está muito bom, me deixa aqui no meu lugar. O deserto é um lugar bom, eu já me adaptei a ele. Não, Deus o intima para que vá resgatar o seu povo. As duras penas sendo um objeto realmente, instrumento de Deus, ele liberta esse povo. Vive mais 40 anos no deserto. Mas agora no deserto, ele é um líder. É um líder que sonha os sonhos de Deus para esse povo. E caminha as duras penas também, com as oposições, com as intercorrências do deserto, da incredulidade daquele povo. Ele tantas vezes é tido como alguém não boa pessoa. Querem deixar ele para trás, querem buscar outro líder. E na hora propícia, quando Deus fala: agora vocês vão passar o Jordão, o que acontece com ele? Você diria: injustiça. Porque um homem que lutou a vida inteira, agora, nesse momento, na hora de receber o bastão, Deus diz: não, você não vai. Você não vai atravessar o Jordão, você vai ficar. Que prova é essa? Eu creio que muitas vezes nós vivemos provas assim. Nós achamos que agora é a hora. É que agora Deus vai mudar a nossa história e nós vamos estar no topo. É assim. No caminho, no monte, na terra de Moriá, acontece isso. Quanto sofreu José nas mãos de seus irmãos, sendo vendido como escravo para o Egito? Quanto sofreu José nas mãos daquela mulher, mulher de Potifar, mulher vulgar, mentirosa, foi parar na cadeia,
sendo inocente, sendo reto. Qual foi o monte Moriá de Elias, poderoso profeta que enfrentou os 300 profetas de Baal? Homem de poder que enfrentou homens de maneira tão vibrante, mas fugiu da presença de uma mulher, de Jezabel. Qual é o Monte Moriá do apóstolo Paulo? Homem destemido, anunciador, ousado em boas palavras, mas foi duramente esbofeteado por um espinho na carne que o fazia sofrer e gemer. Todos esses homens fiéis subiram ao monte da provação, mas no topo da provação eles encontraram provisão. Abraão sobe o duro e penoso monte, sem saber o que iria encontrar. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu hei de mostrar. Ali estava o filho da sua velhice. Mas é no meio da prova, quando toda a sua iniciativa era real em obediência a Deus, há uma manifestação sobrenatural. O anjo do Senhor brada: não faças mal. Eu creio que essa talvez seja a palavra que na vida e na história de Abraão tenha feito o maior significado, tenha causado o maior significado. É muito comum que a gente queira e deseje ouvir de Deus palavras de direcionamento claros, não é assim? Você tem um negócio para fazer e se você realmente confia em Deus, você ora, você pede a Deus que lhe dê capacidade, dê direcionamento, você pede para que Deus abra as portas, para que você sinta-se realmente seguro e dizendo: as oportunidades estão sendo criadas por Deus. Não está nada errado, está tudo certo. O problema é que muitas vezes nessas portas, nessa caminhada que a gente entra, quando a gente enfrenta uma provação e a gente fala assim: será que eu fiz certo mesmo? Será que eu orei pouco? Ou orei demais? Eu criei muito naquilo que Deus estava mostrando pelas circunstâncias? Isso é Moriá. Mas tem que seguir firme, tem que continuar olhando para frente. Mas a provisão vem, e veio para Abraão. Deus agora pede esse filho, mas Deus tinha feito promessas. Abraão estava disposto a realmente oferecer o seu filho em sacrifício. Porque a palavra de Deus tem uma palavra dura, mas certa. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ele iria fazer sacrifício. Mas o que está em jogo, em xeque aqui, não é o sacrifício. É a sua obediência. Obediência. É diante da obediência que Deus traz a provisão. É na obediência daqueles que creem em Jesus que Deus diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o seu pecado, tira o meu pecado. Terceira coisa que a gente tem nessa história é que não há coisa melhor quando nós temos um alívio, né? Aquela coisa está assim, falando: agora não tem solução. Eu tinha uma conta para pagar, né? E de repente Deus
de maneira graciosa, surge com uma provisão e você, então, paga a sua conta. Então, há aquele alívio. O texto diz que Abraão chamou aquele lugar de o Monte do Senhor. Deus proverá. A palavra que é usada aqui é muito conhecida em alguns dos cânticos, né? Que é Jeová Jireh. Ao subir no monte, Jeová Jireh. Só que as coisas não ficam só no monte. Abraão vai voltar para a sua vida. Abraão vai descer do monte, vai voltar para a sua casa. Mais 3 dias de caminhada. E se fosse nos nossos dias, certamente o celular dele, né, estaria cheio de mensagens, né, principalmente da sua mulher. Né? Devia estar fazendo barulho o tempo todo, né, porque para voltar são mais 3 dias, certamente arredondando 1 semana. Né, esse pai que sai com o menino e não volta para casa. Mas descer do monte tem agora uma outra aplicação. Esse monte passa a ser o monte da glorificação. Antes era o monte da provação. Passa a ser o monte da provisão. Agora é o monte da glorificação. Porque, olha o que Deus fala para Abraão. Deus diz assim: então do céu bradou pela 2ª vez a voz do anjo do Senhor. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Que palavra! Que certamente nós gostaríamos de ouvir todos os dias do Senhor falando para nós. Você é um vencedor. Você é um vitorioso. Eu vou te dar vitória em todas as batalhas. É o que nós mais desejamos. Quantas vezes nós queremos a provisão, mas nós recusamos subir no monte da provação. Queremos descer o monte da glorificação antes de subir o monte da provação. Honoré Balzac diz uma frase que eu achei muito pertinente para esse tema aqui. Ele diz assim que a glória é um veneno que deve ser ingerido aos poucos. O poder realmente mostra quem nós somos. Mostra quem os homens somos. E muitos não sabem realmente lidar com a glória. Veja alguns dos artistas que estão aí em auge. Muitas vezes são alvos, né, de problemas por causa de que a glória cresceu na mente e no coração deles. A glória é um veneno que deve ser ingerido aos poucos. Nós estamos falando que essa glória que Deus nos concede, antes de tudo, ela precisa ser novamente atribuída ao reconhecimento de que precisamos ser obedientes ao Senhor. Mas a glória de Deus não nos é dada como vida, ou melhor dizendo, ela nos é dada como vida. Ela não nos é dada para esse desfrute material, circunstancial. A glória que Deus nos dá tem a ver com a vida eterna. O sacrifício daquele cordeiro não apenas livrou da morte a Isaque, como trouxe a esperança para a grande promessa de Deus a Abraão. Não era só um livramento circunstancial de um menino. Não. Qual é a grande promessa de Deus? Essa grande promessa de Deus está em Cristo. Você pode estar a passar por grandes provações como cristão. E eu sempre digo, aos que mais Deus lhe deu, que a palavra de Deus diz, mais lhe será exigido. As grandes provações para o cristão
Não é um meio apenas pelo qual você possa ser encontrado como aqueles que obedecem. Não. Mas é por aguardar a glorificação guardada, a nossa eternidade. Não se frustre com a subida do monte. Siga em frente. Mantenha-se firme em Deus, nas suas promessas. Há uma glória que o verdadeiro cristão tem que jamais lhe será tirada. É a glória de sofrer por Cristo. Paulo dizia do seu privilégio, das marcas que ele tinha, que podiam se assemelhar às marcas de Cristo, ao sofrimento de Cristo. Ele diz assim em Filipenses: foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Observe bem, a graça de padecer por Cristo. Poder se afligir, poder sofrer por Cristo. Sofrer aqui é concedido como meio de graça, um favor imerecido, um presente de Deus. É isso. Essa glorificação, ela não é para agora. Não espere isso de Deus agora. Portanto, nós devemos fazer a pergunta que talvez Deus fizesse de maneira diferente a Abraão. Você quer subir o monte, Abraão? Ele talvez pudesse dizer: claro que não, Senhor. Que é muito difícil essa subida. Mas essa pergunta pode ser feita de maneira diferente. Você está disposto a subir o monte Moriá? Qual é o seu Isaac? O que é que você tem mais de precioso hoje? Cuidado, para você não colocar isso acima da obediência a Deus. O seu Isaac pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser alguém, pode ser suas posses, pode ser seu vício, pode ser sua paixão, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu sucesso. O que você oferece a Deus? Ou aquilo que possa trazer algum tipo de resistência de você realmente colocar-se como obreiro aprovado diante do Senhor. Certamente nós precisamos olhar para a história, não como pudesse ser contada, como tantas vezes contamos às crianças. Uma história. Não. Pode ser a nossa história, pelo qual Deus quer realmente trazer sobre nós as suas promessas, carregadas de provações, carregada da exigência de obediência, de perseverança, certos de que receberemos a imarcessível e gloriosa coroa da justiça em Cristo Jesus.